depois de tantos dias longe da igreja, né? Mais de 20 dias. Graças a Deus a gente está de volta aqui com vocês, amém? A vida, as pessoas vão para fora e às vezes elas pensam que o mundo lá fora, ela é muito, né? Ela é muito fácil, né? E eu me lembro uma vez que eu tive em Paris, tá? Eu tive em Paris e uma pessoa escreveu, é fácil fazer missões na Europa, né? Agora eu fui um pouquinho vingativo, você me perdoe, porque eu escrevi para essa pessoa se ela não está disposta a ir para a Itália agora, porque o coronavírus está lá a 1000 por hora, né? E a gente vê como as pessoas estão enganadas e equivocadas quanto a realmente o que é realmente você fazer missões num lugar aonde você não sabe a realidade daquele lugar, a realidade daquele país. Uma coisa é você chegar como turista, ir olhar os lugares bonitos, bacanas, históricos. Outra coisa é você ter um momento em que você vai, né, para buscar. Só um minutinho aqui, me dá aqui. Perfeito. Outra coisa é você ir buscar um mundo espiritual. E aí você começa a entender exatamente as coisas que te esperam, porque a pressão espiritual, ela não é fácil. E se a pessoa não tiver preparada, realmente, ela no segundo dia, ela antecipa a passagem e se manda embora. Porque ela é um desafio muito, mas muito grande. Para vocês terem uma ideia, a Europa hoje é menos de 0,18% de cristão. O restante são islã e o restante são ateus e agnósticos. Fé, por incrível que pareça, o país que forneceu ao mundo todo a fé, através de John Wesley, John Bunyan e tantos outros homens históricos, Carlos Wesley, né, Wycliffe, tantos homens que trouxeram para nós o verdadeiro avivamento na Nova Inglaterra, que é a região ali de Boston e interior do interior de Boston, nos Estados Unidos, né? E você vê hoje uma situação tão caótica do ponto de vista espiritual, né? Então eu acho que hoje, além de nós temos um peso de realmente romper uma esfera espiritual extremamente violenta, nós temos uma necessidade de pessoas que têm um preparo espiritual para romperem naquele lugar, amém? Mas graças a Deus, né? Eu quero que vocês abram comigo em em Colossenses, capítulo 1. Eu vou pregar uma mensagem que eu preguei ontem, mas eu sinto hoje de compartilhar a mesma mensagem com vocês, né? O tema dessa manhã é inteligência espiritual, né? Porque Paulo, ele fala no versículo 9 do capítulo 1, ele fala assim: por esta causa, de Colossenses 1:9, por esta causa também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Eu estou escrevendo um livro sobre entendimento espiritual, tá? Aliás, inteligência espiritual. Porque hoje existem muitas inteligências que estão sendo oferecidas para as pessoas do nosso mundo moderno, pós-moderno.
a inteligência artificial, que é a inteligência da computação, do TI, aonde você se comunica com o aparelho e o aparelho se comunica contigo, não é? Tu chega em qualquer lugar do mundo, tu pergunta para a Siri se tem um restaurante ali naquela região e ela vai te dizer vários restaurantes que tem. O Google já te dá a avaliação do lugar, já te diz se aquele lugar é perigoso ou não, se ele tem bons ou maus comentários. A inteligência artificial é uma realidade hoje, no mundo de hoje, que não se tem como voltar atrás, não é? Ao ponto de hoje, né, a gente vê o Amazon, que é uma das maiores empresas do mundo. A Amazon hoje, ela tem em New Jersey centenas de galpões, mas naqueles galpões pouquíssimos funcionários no sentido humano. Ela tem robôs em que cai lá os pedidos, o robô sai de onde ele está, ele vai aonde tem aquela mercadoria, e ali ele pega e leva, embala, embrulha, bota o endereço e envia. Ou seja, o ser humano, ele se tornou cada vez mais descartável, cada vez mais distante daquilo que verdadeiramente ele deveria estar. Agora, por que essas coisas acontecem? Elas são simples, né? Há muitas pessoas que elas não entendem que o que nós vivemos hoje, ela simplesmente, ela nos aponta para um caminho somente: o arrebatamento da igreja, amém? É uma das coisas que poucos se tocam, mas para o arrebatamento da igreja acontecer, a inteligência artificial, ela vai ter que dominar o mundo, não existe outro caminho. Ela vai dominar o mundo ao ponto de que você seja um ser todo controlado. Se eu pegar o teu Facebook e tu ativou um item chamado localização, eu vou saber exatamente aonde você esteve e bobear até o que você comeu, em que hora você esteve, em que dia você esteve. Isso é inteligência artificial. Hoje você pega teus aparelhos, você abre todos eles com a íris dos teus olhos, ou com a digital do seu dedo. E a Bíblia diz que o sinal da besta estaria na testa ou na mão. Isso são evidências concretas de que você está vivendo os últimos dias, que nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a vida de Jesus. No outro advento que se mostra, né, é que assim como foram nos dias de Noé, assim será nos dias de hoje, não é? Os homens dar-se-ão em casamento, haverá festa, e também como foi em Sodoma e Gomorra. Nada é diferente hoje, ou pior hoje. Hoje é pior porque o mundo de hoje, ele tem muito mais conhecimento. E por isso que você vê as evidências hoje do mundo todo de vírus e de doenças que você não consegue detectar o coronavírus hoje, né? É um vírus que nasceu no interior da China e que uma cientista brasileira sequenciou ela em 2 dias. Quer dizer, o Brasil está, graças a Deus, nós temos que valorizar o nosso país, sequenciou em 2 dias, mas ele já tem uma mutação, já para o vírus que foi identificado na Alemanha, que já tem uma mutação para o vírus que foi detectado na Itália, que já tem uma mutação para o vírus que foi identificado na Coreia. Ou seja, o mundo, ele está preparado. E isso tudo está na Bíblia. Tu não precisa estudar escatologia. Basta você ler de forma simplória a Bíblia e começar ao contexto do mundo de hoje. Porque tudo isso Paulo previu, tudo isso foi previsto por Jesus Cristo, tudo isso foi previsto pelo profeta Daniel. A ciência se multiplicaria.
Então hoje a inteligência artificial é algo propagado aos quatro cantos como a grande revolução do mundo pós-moderno, que já não é mais a revolução industrial. É por isso que hoje a história do proletariado, da esquerda, ela está sendo dizimada, não porque ideologicamente eles estão retrógrados, né? A máquina não tem caminho, não tem volta, não é? Ela vai pegar e vai ficar para trás. O rádio está sendo substituído pelo Spotify, está sendo a música está sendo substituído por vários outros meios de comunicação que está acontecendo. A TV aberta, ela tem tempo marcado para acabar. Porque primeiro o povo tem opinião, hoje eu tenho aqui uma televisão na minha mão, né? Você tem uma televisão na tua mão, o mundo está me assistindo através de uma televisão que nós mesmos temos de graça, né? E que estamos pregando a palavra de Deus. Então, o mundo está acontecendo pela inteligência artificial, né? Agora também existe a inteligência emocional, não é? O que mais hoje se propaga é na inteligência emocional que se criou a teologia do coach. O coach hoje, ele é a antítese da graça. Por quê? O coach, ele centra o homem como centro da vida, né? Que é o antropocentrismo. Antropocentrismo, né? Então, o homem no centro. Você se esforça, você faz, você acontece, você realiza. Isso vale para o mundo contextual e para o mundo merocrático, para o mundo da empresa, para o mundo dos negócios, mas ele não tem nenhum tipo de valor para o mundo espiritual. E aqui que as pessoas cristãs estão se arrebentando, porque eu vejo a coach dando treinamento para pastores de como encher a igreja, de como agradar o homem, de como falar com o homem, de como dizer para o homem. E isso vai levando a uma igreja que emocionalmente ela se implode, ela se arrebenta. Emocionalmente ela chega num momento em que ela não consegue mais tratar com coisas que estão na emoção dela exatamente, que estão dentro do coração dela. Porque eu chegar para o Marçal e dizer, Marçal, te autoaceita, é uma coisa. Eu chegar para a Aline, Alina, te autoaceita, é uma coisa. Agora, a Aline se autoaceitar, o Marçal se autoaceitar, o pastor, é bem diferente entre eu dizer e entre acontecer. Entre eu falar e acontecer. E Paulo ora pela igreja de Colossenses para que eles sejam abrangentes em toda a inteligência espiritual. Posso ouvir um amém? Então existe uma inteligência que ela é, e isso aqui eu estou escrevendo um livro sobre isso, tá? Essa inteligência, ela supõe, e ela é suprema, e ela é superior. A inteligência artificial, ela é superior à inteligência emocional, ela é superior a todas as inteligências que você possa imaginar. Porque o próprio apóstolo Paulo diz em Colossenses, se eu não me engano capítulo 2, verso 13, que nele estão escondidos toda a ciência e sabedoria e inteligência possível do universo. Posso ouvir um amém? Então, as pessoas aos poucos, com toda essa gama que eu te coloquei, com toda essa introdução que eu fiz para você aqui, aos poucos, elas estão tirando Jesus do centro da vida delas. Elas estão tirando Jesus da base da vida delas. E por elas tirarem Jesus da base da vida delas, e por elas tirarem Jesus do centro da vida delas, elas vão começando a viver uma vida absolutamente sem rumo, sem direção e sem terem uma alma e uma emoção completamente resolvida. E isso eu encontrei muito em Portugal.
Eu encontrei muitas pessoas em Portugal. Eu digo para as pessoas o seguinte: tem pessoas que elas acham difícil começar uma igreja. Para mim é fácil começar uma igreja. Eu tenho um público agora que está me assistindo em Portugal. Para mim é fácil eu começar uma igreja. A gente chegou lá, eu tenho a igreja do meu querido primo lá, e no culto de domingo à noite, eu tinha uma parte que era Palavra Viva, e a outra parte que era a igreja do meu primo. Tu acha que eu fiz algum esforço para isso? Nenhum. Eu orei a Deus, teve dias que a Suzy saiu com o pessoal, e eu fiquei em casa orando. Deus me dá direção, me dá graça, traz as pessoas. E para a glória de Deus eu digo para vocês, as pessoas começaram a vir, e as pessoas começaram a me procurar, começaram a se conectar com Wagner, que começou a conectar comigo. E quando a gente viu, a gente estava com um grupo de pessoas, indo atrás, telefonando, pedindo café, pedindo para se encontrar, e a gente se encontrava. E uma das coisas que as pessoas mais se impressionaram, elas conhecem o Ministério Avivar, elas conhecem a Palavra Viva, elas conhecem quem é o Bispo Flori, mas uma das coisas que elas diziam, a gente não tem isso aqui, a gente não consegue sentar e conversar com o líder, porque eles são absolutamente eucentrismo, um egocentrismo, elas não sentam com qualquer um, e você senta com todo mundo, e você conversa com todo mundo, e a gente só via, estou contigo, e eu estou com eles agora, conversando com eles direto, e ontem vocês viram, eu não postei o vídeo, mas já vi a gente evangelizando, pregando o evangelho para as pessoas, falando do amor de Deus para as pessoas, e começando a rolar pessoas a uma visão que eu não estou lá, mas a visão ficou plantada no coração das pessoas. Isso é inteligência espiritual. Agora, se uma pessoa chega e se apresenta como que está orando para que as outras pessoas tenham toda essa inteligência espiritual, que ela tenha toda essa inteligência espiritual, essa pessoa, ela no mínimo, ela tem que ser recomendável como tal. Então nós vamos ver do primeiro versículo de Colossenses. Eu vou só ler ele para você. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Diga, a inteligência espiritual começa por saber quem eu sou. Quem você é? Diga teu nome agora. Diga teu nome. Tu viu como tu vai falar teu nome, tu tem vergonha? Eu sou Flori. Eu gosto mais de Flori do que Pedro. Que Pedro todo mundo é. José, todo mundo José é Zé. Todo Francisco é Chico. E você quem é? Quem você é? Diga. Tu é Neuza, glória a Deus, senhora Neuza. Quem mais é quem aqui? Não tem nome? Tu é Lameira? Lameira. Você é quem? Sou Saulo. Você é quem? Você é quem? Você é quem? Você sabe quem você é? Você sabe qual é o grande problema das lideranças de hoje? É que eles começam por aquilo que é ofício, que é função. Eu me lembro quando eu fui ordenado pastor, eu ficava com uma mágoa tão grande, que os meus amigos chegavam para mim e me chamavam de Flori. Eu era o pastor Flori. E eu achava uma falta de respeito eles me chamaram de Flori. Hoje eu amo quando me chamam de Flori, porque o peso do pastor saiu fora.
Às vezes a gente não quer ser exatamente isso. E a inteligência espiritual, ela começa exatamente você não tendo vergonha de quem você é. Você é Paulo. E Paulo era um homem inteligente, com inteligência espiritual. Ele disse, eu sou Paulo. Quando o anjo chegou e conversou com Jacó no val de Jaboque, qual é a primeira coisa que ele perguntou para Jacó? Quem você é? Ele disse, eu sou Jacó. Ele disse, muito bem, a partir de hoje, tu não serás mais Jacó, tu serás príncipe. Se você quer ser alguma coisa em Deus, aprenda uma coisa, aprenda quem você é. E em primeiro lugar, eu e você não somos merecedores da graça de Deus, não somos merecedores do amor de Deus, não somos merecedores do perdão de Deus. A Bíblia diz em Ezequiel que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Todos pecaram, diz o apóstolo Paulo, e separados estão da graça de Deus e da glória de Deus. Então, em primeiro lugar, Paulo sabia que ele era Paulo, aquele que havia perseguido a igreja, e ele sabia exatamente quem ele era. Aprenda uma coisa, se você saber quem você é, tu nunca vai querer ser quem você não é. Sheikhou Noé chama isso de encontro consigo próprio. Se você não saber quem você é, tu vai ter grande dificuldade em viver com o Espírito Santo, em viver com Deus. E Paulo sabia exatamente quem ele era. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, coloca aqui para mim, por gentileza. 2 Coríntios 7, 5, deixa eu ler para vocês, em que Paulo realmente revela a sua humanidade. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Sabe o que é isso aqui? Humanidade. Paulo estava se radiografando e dizendo, eu estou com lutas por fora e temores por dentro. Você sabe o que eu tive em Portugal? Lutas por fora, temores por dentro. Tu não precisa ser super-herói. Tu tem que ser você. Posso ouvir um amém de você? Seja você. Agora veja bem, Paulo sabia o que ele era. O que ele era, Paulo. Depois, ele sabia o que ele era. Apóstolo. Ele disse, diga comigo, ele disse, eu sou Paulo, depois eu sou apóstolo. Primeiro nós queremos ser apóstolo, depois Paulo. Ele disse, minha segunda identidade é apóstolo. Agora, ele também sabia, Paulo sabia também de quem que ele era. Ele disse, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Ele sabia quem ele era, o que ele era e de quem ele era. Tu sabe de quem você é? Tu sabe qual é a grande dificuldade hoje? É trazer a consciência das pessoas quem eles são, a quem eles pertencem. Ele disse, eu sou Paulo, eu sou apóstolo, eu sou de Jesus Cristo, eu sou dele. Tu sabe qual é a maior guerra das pessoas que misturam lei e graça? É tentar te convencer que tu é um pecador. É tentar te convencer que tu é um miserável. É tentar te convencer que você não tem valor. Meu Deus, será que Jesus morreria por alguém que não tem valor? Só essa lógica derruba essa teologia
frágil. Jesus morreu em nosso lugar, está lá em Romanos, quando nós ainda éramos pecadores. Portanto, entenda uma coisa: Jesus não morreu por você quando você era santarrão, quando você foi para a Assembleia de Deus, quando você se batizou, quando você declarou a sua fé. Não, Jesus morreu pelo homem, por mim e por você, quando eu e você ainda éramos pecadores. Ele não morreu quando eu era um santarrão, andava cheio de rosário na minha mão, ou cheio de benzedura. Não, ele morreu quando eu era pecador, quando eu não queria nada com ele, ele queria tudo comigo. Então Paulo sabia a quem ele pertencia. Ele pertencia a Jesus Cristo. Ele sabia que ele não era um apóstolo, como se hoje, eu estou me botando a mão na minha cabeça, sou apóstolo. Não. Apóstolo era um enviado. Ele disse: eu sou enviado por Jesus Cristo, eu não sou eu. Por isso que ele disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse: a mente que eu tenho agora não é mais a minha, é a mente de Cristo. Igreja, primeiro lugar, tu só vai fugir do pecado, tu só vai fugir da injustiça a partir da consciência daquilo que você é em Cristo, de quem você pertence, de quem você foi enviado. Se você não tiver essa certeza gravado, não em pedras, como havia na antiga lei, mas gravada dentro do teu coração, imprimida dentro da sua mente, que você nasceu da água, que você nasceu do Espírito, que você pertence a Jesus Cristo, você vai ter graves problemas de intimidade. Porém, mesmo você tendo todas essas convicções, há coisas das quais você não vai te escapulir, como por exemplo, a luta por fora e temores por dentro. Muito pelo contrário, isso é somente para te revelar que tu é Paulo. O problema é que eu e você, na hora que as coisas começam a nos pegar, nós negamos a nossa fé, nós negamos a quem nós pertencemos, nós negamos a quem nós somos, nós negamos a quem vive em nós. Nós começamos a nos neutralizar e a boicotar aquilo que Jesus fez por mim. O segundo ponto, Paulo sabia por que ele era. Ele era apóstolo pela vontade de Deus. Tu sabe por que você é? Tu sabe apóstolo de quem você é? Você sabe o que você é? E você sabe quem você é? Se tu tiver essas 4 respostas, eu te digo que tu tem inteligência espiritual. Se tu não tem essas 4 respostas, você não tem. Há pessoas que querem ser pastor, mas elas têm o dom de ensino. Outros querem ser evangelista, mas elas são pastor. Outros querem ser cantor, mas não sabem cantar. Tu já conseguiu ter uma máxima na sua vida de exatamente começar a se entender com você próprio, a entender você próprio, a compreender quem você é no processo, das situações, das circunstâncias? Eu vim aqui hoje te trazer uma palavra de libertação na sua vida, de cura da sua vida. Porque tem coisas que uma vez que elas brotam dentro de você, não há demônio, não há poder do diabo que arranca isso de você, que tira isso de você.
porque isso é virado, escrito dentro do teu coração, e demônio nenhum vai arrancar da sua vida, capeta nenhum vai tirar do seu coração, porque ela for escrita dentro do teu coração, ela for imprimido dentro da sua alma, e o poder de Satanás está vencido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você é filho de Deus, você é filho do Rei, Ele habita o seu coração, Ele habita a sua alma, e se você não tiver isso dentro do seu coração, você vai viver uma vida de escravidão, uma vida de depressão, uma vida de angústia, e isso vai te levar a um lugar aonde Deus nunca quis que você esteve. Quem assistiu o filme O Rei Leão aqui? Muita gente assistiu. O Rei Leão, ele é um filme que ele tem tudo a ver com o que eu estou te pregando hoje. O Rei Leão, o Mufasa criou seu filho para ser rei, mas tinha o seu irmão, que era Oscar, o Ascar, mas eu prefiro chamar ele de Oscar, porque ele foi dedo duro. E esse Oscar, ele assassinou o seu irmão Mufasa. Só que ele fez algo, ele imputou na mente do pequeno leão, diga pequeno leão, que era o Simba, que ele era o culpado pela morte do pai. E ele deu uma saída para Simba. Ele disse: foge, porque tua mãe vai vir aqui e vai descobrir que você fez isso, e eles vão te matar. Há muita gente acreditando na mentira do diabo. Simba foge, e ele entra num mundo aonde não é o mundo dele. E lá ele se habitua ao mundo que ele está vivendo, e ele perde a sua identidade. Então a grande luta é que ele começou a conviver com insetos, a se alimentar de insetos, e a conviver com os animaizinhos ali que se alimentavam de inseto, e ele pensou que era um deles. Até que Nala vai atrás dele e tenta convencê-lo de que ele era. E ele teima em dizer: não, eu não sou isso, você está equivocada, eu estou muito bem aqui, você tem que vir para esse mundo que é um paraíso. Muitas vezes, você está como Simba, vivendo num mundo que tu pensa que é um paraíso, mas completamente despojado da sua verdadeira identidade. Agora é interessante que aí o macaco, que havia apresentado Simba quando ele havia nascido, chega nele e conta uma mentira. Disse: o seu pai está vivo. Quando ele diz o seu pai está vivo, ativou o quê? A identidade de Simba. A culpa dele saiu. Tu sabe por que você não é o que Deus quer que tu seja? Porque a culpa corrói o teu coração. E às vezes uma boa notícia vai trazer a vida de volta para você. Vai trazer a realidade de volta a você. E é interessante, porque quando Jesus pega, quando Simba recebe essa notícia, e o macaco sai correndo, ele vai correndo atrás do macaco, até ele chegar num olho com água cristalina. Ele disse: se olha nessa água. E ele viu a face dele próprio. E ele viu que ele era a cara do pai dele.
Quando você olha para Jesus e você se contempla nele, você é a cara de Jesus. Aquilo ativou a vida nele. Ele disse: agora eu sei quem eu sou Simba, meu pai é Mufasa, meu pai era rei, eu fui criado para reinar. Assim é comigo e é contigo. Quando Jesus entra, nós entendemos Jesus na cruz, o que ele fez por mim. Ele me ressuscitou, estando eu morto nos meus delitos e pecados, pela graça eu sou salvo. Eu sei que eu sou filho do leão, da tribo de Judá. Ele é o meu rei, ele habita em mim, eu pertenço a ele, e eu vou viver para ele, para sempre. Pode glorificar ao Senhor. Você precisa resgatar a sua identidade. Você precisa ser resgatado naquilo que você é. Porque há muita hiena reinando em seu lugar. Há muito Oscar reinando em seu lugar. Há muitos lugares que a mensagem do que é o verdadeiro Rei Jesus não chegou. Há muita mensagem daquilo que realmente você é em Cristo não chegou. E tu para de viver como se Jesus não existisse, como Jesus não estivesse em você. Jesus habita em você. Você é filho de Deus. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Ele veio resgatar isso em você. Ele veio restaurar isso em você. Por enquanto temos temores, por enquanto temos batalhas externas, mas vai haver um dia em que o nosso corpo ressuscitará, em que nós habitaremos um novo corpo e viveremos para sempre com Ele. Lá sim, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença, não haverá mais batalha. Mas por enquanto, assuma a sua posição de Simba, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus é o Rei de reis. Essa mensagem tem sido combatida de todas as formas, mas eu estou entrando com os dois pés, porque você não pode ser roubado na identidade que Jesus te deu, na identidade que Jesus fez com a sua vida. Eu quero te falar uma coisa: tu te sentir amado nunca vai te fazer mal, porque essa é a maior verdade que eu e tu precisamos escutar. É a verdade que Jesus nos ama. A Bíblia não diz Deus amou o mundo de tal maneira. Eu gostei muito da aplicação que o Lucas fez aqui domingo. Para que você tenha a vida eterna, para que Deus amou o mundo de tal maneira para que você tenha carro, comida, bebida, não. Mas para que você tenha um tipo de vida dentro de você que ninguém pode matar, que é a vida eterna. Sabe o que é a vida eterna? A vida eterna não é eu e não é você. A vida eterna é Cristo em nós, esperança da glória. É Jesus habitando o meu coração, é o Espírito habitando em minha vida, é eu entendendo que eu sou filho dele, ele me resgatou. E quando essas coisas entram em você, você não vai ser roubado na sua identidade, naquilo que você é. Há muita gente comendo inseto, há muita gente vivendo um mundo que não é o dele, porque deixou de crer naquilo que Deus fez. O mundo lhe roubou a identidade, o pecado te tirou a identidade, o diabo te tirou a identidade, mas Jesus te resgatou das trevas e transportou você para o Filho do reino do seu amor. Só para aqueles que creem nessa mensagem, aplaudam ao Senhor dos senhores. Você pode ser curado hoje. Hoje você pode ser restaurado de todas as coisas. Restaurado, louvado seja Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Tu pode ser restaurado na sua identidade.
E nessa identidade nova, a doença vai embora, o câncer vai desaparecer, a depressão vai desaparecer, a opressão vai desaparecer, a maldição vai ser quebrada, e você vai começar a viver uma nova vida, e você vai se descobrir em Cristo. Em Cristo, você não é apenas vencedor, tu é mais do que vencedor. Paulo sabia quem ele era, sabia por que ele era, sabia a quem ele pertencia, sabia por que ele fazia as coisas, e ele sabia exatamente a identidade dele. Deus quer te trazer essa manhã a tua real identidade, e você é filho de Deus, amado por Deus, e tu vai viver o tempo e a vida abundante do Senhor. Feche os seus olhos. Aleluia.